Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira segunda-feira do mês. E começamos o nosso mês com muita força. Lê aqui, por favor. Agora olha para quem está do seu lado e diga: você é um valente do Senhor. Diga mais uma vez: você é um valente do Senhor. Você é um valente do Senhor. Salmo 27 diz assim, repita comigo: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Que Davi está dizendo? Sem dúvida alguma, eu iria perecer se não acreditasse que veria os bens, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Olha como é forte isso. Sem dúvida, pereceria sem dúvida, se não acreditasse. Se ele não acreditasse que ele veria as bênçãos, os bens do Senhor, terra dos viventes é aqui, então ele teria perecido. Mas como ele creu em cada promessa, então se tornou quem se tornou. Então, Deus espera bravura de todos nós, o mesmo espírito. Havia um modelo a ser seguido. Deus espera. Nós vivemos em tempos de combates, tempos de lutas, guerras que se intensificam a cada dia. Davi também, ele viveu tempos difíceis, tempos de guerras, e nós sabemos qual foi o fim, qual foi o resultado. Um homem que cavalgou nas alturas, que Deus fez coisas poderosas na vida dele e através da vida dele. Nós vemos o caminho se afunilar. A palavra que nos últimos dias, a palavra ela nos revela que nos últimos dias, Deus separaria, diga comigo, bode das ovelhas, joio do trigo, virgens loucas e sábias. Haveria separação. Aquele que perseverasse ou perseverar até o fim será salvo. Haverá separação. E aí é que está a nossa responsabilidade. As pessoas me procuram e dizem assim: eu não sei porque que minha vida não muda. Eu não sei porque que as coisas não acontecem na minha vida. Eu falo assim: me dê 3 a 5 versículos de cor. Não sei nenhum. Isso é uma arma sem bala. Não tem bala na agulha. Você está desprovido de poder. Você está desprovido de autoridade. A única forma de vencer o mundo espiritual é através da palavra. Você não tem uma bala na agulha. Para que serve uma arma que não tem bala? Serve para alguma coisa? O que você faz com ela? Nada. Porque como é que você combate os problemas que você enfrenta? Como é que você combate as guerras que você enfrenta? Os bombardeios que você enfrenta? Não só de problemas, mas na sua mente. Com a palavra.
Hoje ainda meu filho brincou comigo e falou assim, então me dá 35 versículos. Eu falei, vai anotando. Vai anotando. Eu cansei quando estava perto de 300. Eu cansei, falei, estou cansado. Perto de 300. Agora à tarde, ele falou, me dá 35. Eu falei para minha nora, começa a anotar para mim. Ela falou, ela ainda brincou com ele, você dançou, porque só o que eu sei que ele sabe, você já dançou. A hora que eu parei de contar, eu estava perto de 300. Você vai dizer assim, nós voltamos para Jesus, né? Como é que Jesus venceu a tentação? Como é que ele venceu o diabo no deserto? Qual foi a única arma que ele usou? Está lá. Como é que nós vencemos? Espera aí. O que o salmista, o que Davi acabou de dizer? O que nós lemos? Eu pereceria se eu não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sem dúvida alguma eu pereceria. Eu ia sofrer. Porque a guerra era grande. As batalhas eram grandes. Então, muitos dizem querer viver uma vida vitoriosa, bem-sucedida. Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço que essa vida que você almeja, deseja, exige. Nem todo mundo. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Quando nós chamamos vocês para uma reunião como essa, ou para um jejum, ou para uma vigília, eu ainda essa semana, hoje pela manhã eu falei isso, porque eu disse assim para alguém essa semana. A pessoa disse assim, eu tenho dificuldade com essas orações, eu tenho dificuldade com esse jejum. Eu falei, não tem problema nenhum, deixa eu só mostrar uma coisa para você. Porque as pessoas vão mandando seus testemunhos, elas vão compartilhando conosco. E aí as pessoas compartilham um jejum, compartilham um clamor na madrugada, compartilham uma reunião, compartilham um culto. E eu coloquei, eu falei, está escutando isso aqui? Talvez bênção que era para você, está indo para outro. Porque o que você não crê, tem gente que crê. O que você não acredita, tem gente acreditando e tomando posse. Uma coisa nós aprendemos. Diga comigo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra vai se cumprir. Ela é como a chuva que desce do céu e faz a terra, rega a terra e faz a terra produzir. Ela não volta vazia. Quando Deus manda uma palavra, é porque Ele vai cumprir essa palavra. E aí, Provérbios 24 diz assim, diga comigo, se te mostrares frouxo, fraco, vacilar, no dia da angústia, diga a tua força será pequena. Se você se mostrar frouxo, fraco, se você vacilar no dia da angústia, sua força vai ser pequena. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é o quê? Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Esse é um versículo para você memorizar. Porque quando você sentir que você está desfalecendo, você fala, não. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Você fala o seu nome e diga para você, a alegria do Senhor é a tua força. Não te mostre frouxo, fraco. Porque se você se mostrar frouxo, fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Vai te faltar força. Por isso que a Bíblia diz, esforça-te, tenha bom ânimo. Nós vivemos um momento em que a sociedade, ela impõe pensamentos contraditórios. A verdade de Deus, muitas vezes eles querem esmagar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. E o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você, com base no que eu acabei de falar a você.
Vamos lá. Depois eu dou sequência aqui. Quem anotou os versículos que eu dei hoje pela manhã? Você que perdeu, você já está um passo atrás. Olha isso aqui. Também é bom receber de Deus riqueza, diga comigo, e boa saúde, para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presente de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Estou tão abençoado, você acha que eu quero ficar lembrando de passado? Estou tão abençoado, estou vivendo coisas novas, uma atrás da outra, tão feliz que eu vou ficar pensando no que passou, meu Deus do céu. Tem sentido isso? Sim ou não? Ficar remoendo o passado, se lamentando coisas do passado? Diga comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los, o quê? E não de lhes causar, planos de dar-lhes e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça, diga comigo, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja... Cantem, alegrem, o Senhor, cantem, alegrem e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Diga comigo, Deus ama a minha prosperidade. Que o meu Senhor seja engrandecido. Que o meu Senhor seja engrandecido. O meu Senhor ama a minha prosperidade. Quando você crê nisso? Aí é que está. Falar amém aqui dentro, quando eu falo, é fácil falar lá fora. E não abrir mão disso lá fora. E declarar. Pregar ela para você. Fazer sair pela sua boca. Crônicas 12:8. Vamos lá. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Diga comigo, eram guerreiros corajosos. Diga comigo, prontos para o combate. Sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Bravura de um leão e rápidos. Ágeis, como gazelas nos montes. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados de rodélio, de lança, seus rostos eram como rostos de leões. Eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Diga comigo, bravura, coragem e ousadia. Muitos cristãos têm se mostrado frágeis, sensíveis e até covardes nos dias de hoje. Os valentes de Gade tinham o seu semblante, o rosto, a face, era como a face de leões. Você sabe que o que está dentro, a face se revela. Quando você olha para a face de uma pessoa, você não sabe que ela está triste, amargurada, não sabe? Sim ou não? Quando você olha para a face de uma pessoa, você não sabe que ela está com medo?
Sim ou não? Olhava para a face deles e viam leões. E a Bíblia diz que o leão não tem medo de nada. Nada. Isso deve nos inspirar a agir neste nível de fé. Eles eram assim por conta da fé. A fé no Deus de Israel. É a fé que faz isso conosco. É a fé que nos leva a enfrentar os desafios, a não temer, a não recuar. É a nossa fé. É esse cristianismo fácil, sem luta, esse cristianismo sem guerras, que muitos pregam, tem enfraquecido as pessoas. Infelizmente. Porque não há facilidades. E não há como você vencer grandes vitórias sem lutar. Subir em lugares elevados sem lutar. A Bíblia revela que a igreja primitiva, ela vivia com espírito de luta à flor da pele. Hoje nós não lutamos contra homens, não são, aqui está o mesmo espírito. Nós não travamos essas guerras contra pessoas. Mas Efésios diz que a nossa luta é uma luta espiritual. Por isso que lá em Efésios fala do revestimento, você está revestido de armadura, preparado para a guerra. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Por que muitas vezes, muitos, quando lembram do passado, contam a maior vantagem das suas façanhas, vantagem das suas brigas, vantagem da sua ousadia, vantagem da coragem que tinha para fazer as coisas, e depois que se tornam cristãos, fica frouxo. Por quê? Por quê? Cadê aquela coragem? Cadê aquela ousadia? Cadê aquilo canalizado na fé? Paulo não se converteu e ficou frouxo. Cada um dos discípulos, até Pedro, que negou o Senhor, quando realmente se converteu de verdade, uma ousadia gigantesca. Como é que nós nos levantamos? Como é que nós lutamos? Espiritualmente. Mas muitas vezes, é muito mais fácil a gente se lamentar, alimentar um vitimismo desgraçado, que não nos tira do lugar que estamos. Eu ouvia de alguém, começa assim, eu ouvia de alguém dizer assim, quando a igreja levanta um jejum, eu digo, para que esse tipo de trabalho? Chega a me irritar. Então aí eu respondo para você. Quantas pessoas que mentem para si ainda? Quantas pessoas que não são honestas consigo? Por quê? Porque eu quero a bênção, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero uma vida vitoriosa, mas eu não quero investir no que é necessário para chegar lá. É como eu disse, como é que você vai vencer no mundo espiritual se você é uma arma sem munição? Você não sabe orar. Primeiro nós nos tornamos relevantes nos céus, depois nós nos tornamos relevantes na terra. Nossas vitórias acontecem no mundo espiritual, depois elas acontecem no mundo material. É assim que acontece conosco. Então, por que hoje? Espera aí. A conquista de Canaã, eles sabiam que eles teriam guerras para enfrentar. A
conquista da nossa terra prometida, tem guerra. Nós temos que enfrentar as nossas guerras. Nós temos que travar as nossas batalhas. Como é que você minimiza os seus erros, os seus fracassos? Através do conhecimento. Diga comigo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se te falta conhecimento, você vai perder. O Senhor está dizendo, o meu povo. Hoje, infelizmente, qualquer coisa é suficiente para desmontar alguns. Falta preparo. A leitura que nós estamos fazendo, nós vemos pessoas preparadas para a guerra. Outro dia eu disse isso, né? Outro dia eu disse, sabe por que muitos de vocês não sabem lutar? Porque não foram treinados. Só que o problema não é você não ter sido treinado. Isso aí você já colheu. Você já colheu isso aí. Porque treinados como, bispo? Como eu ensinei outro dia. O que é o treinamento de fé? Oração, jejum, uma corrente de oração. Jesus não disse que há qualidade de demônios, problemas que só sai com jejum e oração? Sim ou não? Então, espera aí, tem uma coisa encrostada na minha vida, tem uma coisa impregnada na minha vida que não sai por nada. Como é que eu vou me libertar disso? Jejum e oração. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Quantas pessoas estão na madrugada clamando? Eu estou, eu sei como fazer. Eu sei a palavra, eu sei o que está escrito. Eu sei declarar a palavra. Eu sei profetizar a palavra. Eu não fico com o que o diabo fala, eu fico com o que está escrito. Então, muitos não foram treinados. Mas agora você pode ser treinado, mas se você se recusa a ser treinado. E aí? Porque tem um treinamento para você. Eu estava lembrando hoje, quem me acompanhou pela manhã, eu estava me recordando hoje, eu citei isso para vocês outro dia. Porque nós oramos intensamente, continuamente. Como eu disse, amanhã, se você vier aqui 4 horas da tarde, você não vai passar da recepção da igreja. Porque 4 horas da tarde a igreja está com as portas abertas, mas da porta para cá ela está isolada. Porque nós estamos em oração e unção da igreja. Porque nós sabemos os momentos que nós precisamos nos levantar, intensificando nossas orações. Nós estamos orando, cada canto da igreja, cada cadeira da igreja, cada poltrona da igreja. Nós estamos em oração, continuamente nós fazemos isso. E isso, geral, Ministério Mudança de Vida, de forma geral, todos no mesmo momento, na mesma hora. Então eu estava dizendo, eu estava lembrando, outro dia eu disse aqui numa reunião, que nós orientamos vocês, né? Você quer detectar se tem alguma coisa espiritual no ambiente que você está, apaga a luz e ora lá. Faz uma oração repreendendo o mal. Se tem uma força maligna, se tem algum tipo de atuação ali. Mas nós fazemos isso também. E aí, eu estava me recordando do dia que nós estávamos orando, e todo mundo se espalhou, e aqui atrás tem a parte dos banheiros e a parte do batistério, uma parte bem isolada da igreja. Estava escuro. E nós orando. E a minha filha, jovem, ela sentiu o peso. Ela sentiu o peso e sentiu medo do que ela sentiu ali
naquele ambiente. E ela veio de lá branquinha. Ela falou, eu estou com medo, tem alguma coisa lá. E eu parei e disse assim para ela, meu bem, você é ungida do Senhor, você tem autoridade, foi dado a você poder e autoridade, volta lá agora e põe isso para correr. Enfrenta e põe para correr. Você tem poder e autoridade sobre isso. E ela foi. E eu daqui escutava a batalha dela lá, a voz dela lá, guerreando. O que eu estava preparando a minha filha? Porque essa não é a primeira guerra que ela vai enfrentar espiritual e nem a última. Amanhã ela vai ter que orar pela casa dela, amanhã ela vai ter que orar pela família dela, amanhã ela é responsável por um ambiente, amanhã é ela que vai ter que fazer a limpeza espiritual. E aí, o que a Bíblia ensina? Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Não é isso? Ou é você que foge do mal? Não, você resiste ao mal. Você entra no teu estabelecimento, você entra no teu local de trabalho, você entra e trava a tua guerra, você repreende o mal, você repreende a influência maligna. Quem tem estabelecimento que recebe público, por favor? Você acha que você recebe só gente boa lá? Só gente cheia do Espírito Santo? De vez em quando você não recebe uns endemoniados lá? Sim ou não? Só pelas ações você fala assim, isso aqui está com o capeta no corpo, não é possível. Não é verdade? Mas você acha que ele só entrou e saiu? Ele entra e deixa a influência. Ele entra e deixa a carga. Você acha que está tudo bem, todo mundo torce pelo seu sucesso? Sim ou não? Todo mundo aplaude com o seu sucesso? Sim ou não? Isso não vai longe, é na tua família. Tem gente que tem medo até de comprar um carro novo, porque o familiar já vai falar assim, dinheiro para comprar carro novo tem, mas para ajudar a gente não tem. Não é assim? Dinheiro para comprar essas coisas tem, olha lá, só para se mostrar. Mas não ajuda a gente. E aí, com isso, vem palavras, vem sentimentos, vem cargas. E muitos não se dão conta, não oram. Vai virando um acúmulo de carga, um acúmulo de maldição. Muitos chegam um momento que estão pesando 1 tonelada. Muitos chegam dias que não conseguem, mal conseguem levantar pela manhã. Tem gente que acha que o excesso de sono é cansaço, e eu vou dizer para você, é opressão. Tem gente que mesmo dormindo bem, está cansado e com sono. Isso é opressão. É uma influência maligna. E se você não aprende a orar, combater, repreender, se você não aprende uma coisa, quando algo se trava, se você não se levanta em oração, se você não se levanta para mudar aquela situação, para expulsar aquele mal, se você reage como um frouxo, como um fraco, o mal toma conta do lugar, toma conta do ambiente, toma conta do que é seu. Porque, infelizmente, essa geração, e é isso que eu comecei falando por conta disso, não poupa filho não, filho. Não, fica passando mãozinha na cabeça não. Inclusive, é assim, meus filhos, você tem que aprender a travar suas guerras.
Você tem que aprender a orar, você tem que aprender a buscar. Você tem que aprender, por que eu fiz isso com a minha filha? Porque amanhã ela tem que lutar pelo que é dela, ela tem que conquistar o território dela. Assim como nós temos que conquistar o nosso território. Nós temos que determinar o que vai ser nosso. Muitos de vocês não sabem dar nome. Age, infelizmente, abrindo a boca mais para o negativo e está colhendo o negativo, do que profetizar a sua vitória. Tem gente que hoje facilmente nega a fé. Os antigos, nem debaixo de ameaça, eles negavam a fé. Morriam em Cristo, morriam pela sua fé. Vamos lá, todos esses de Gade eram, diga comigo, todos esses. Eram o quê? Era o quê? Todos. Ah, mas nem todo mundo pode ser chefe, pode? Tem espaço para muita gente de fé ser chefe. Viu? Diga comigo, o menor valia por? O menor valia por? Sabe o que precisa de 100 para produzir, um produz? O que precisaria de 100 para realizar, um realiza. O que precisaria de 100 para vender, um vende. O que precisaria de 100, um fatura. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Isso é incrível. Você sabe por quê? Diga comigo, todos eram líderes. Tinha um espírito nesses homens. Tinha uma unção nesses homens. Tinha uma fé. E quando diz eles atravessaram o Jordão, olha que coisa incrível. O Jordão foi aberto para Israel entrar e tomar posse da terra prometida. Mas tinha mulheres e crianças, Deus abriu. O Jordão foi aberto por Elias, que tocou com a sua capa, o Jordão abriu de forma sobrenatural. Quando Elias foi arrebatado, a capa caiu, Eliseu pegou a capa e diz, aonde está o Deus de Elias? Bateu, abriu o Jordão também. Mas aqui ninguém abriu o Jordão para esses homens. Eles atravessaram. Foram a nado. Preste atenção nisso. Eu comecei, o segundo versículo, eu disse, se te mostrares, o quê? Frouxo. Diga a palavra frouxo. Olha para o teu irmão e fala frouxo. Não, fala não. Interrompi, cerquei rápido, né? Fala não, que eu não vou deixar você declarar essa palavra para ele. Olha para ele e fala assim, forte, valente, corajoso, ousado. Daqui a pouco eu vou dar uma para vocês que as mulheres vão amar. Aguarda aí que as mulheres vão amar. Eles atravessaram o Jordão e venceram os inimigos. Nada era barreira e impedimento para esses homens. Nada. Deve ter sido muito difícil e exaustivo atravessar o Jordão a nado. Mas eles atravessaram, guerrearam e venceram. Você vê que é um espírito de determinação, um espírito de coragem. Isso significa que a nossa vida pode transbordar de problemas, pode estar transbordando de problemas, e ainda assim nós chegaremos do outro lado. Nós atravessamos e vencemos. Amém, pessoal? Muitos cristãos hoje nem cogitam enfrentar suas guerras. Infelizmente,
Por quê? Porque não foram treinados para isso. Não foram treinados a enfrentar as batalhas. E sim, muita gente, é o que eu volto a dizer, começando aqui pelos pais, viu? Não deixa seus filhos como se estivesse numa colônia de férias, não, que o prejuízo vai ser grande. Deus não nos deixa em colônias de férias. Pode prestar atenção que de vez em quando Deus põe uma guerra no nosso caminho. Estou achando você muito passivo, muito sossegado. Deixa eu botar uma guerra aqui para você. Vamos para novas conquistas. Vamos. Quando estava Josué lá, achando que já conquistou tudo, já envelheci, já conquistei tudo que tinha para conquistar, o Senhor olha para ele e fala assim: Josué, querido, você está velho, avançado em idade, já conquistou muito, mas ainda há muito a conquistar. Levanta, vamos embora. Tem muito a conquistar. Tem muita terra para ser conquistada. Não é uma questão do nível ou do limite dos testes e guerras, porque elas sempre estiveram aí. A verdade é que desde quando a queda de Adão, as guerras começaram, as batalhas, e elas não cessam, e vai estar sempre estaremos em guerra. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflição. Contudo, diga comigo, tenham ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa o quê? O que significa isso? Diga que eu também vencerei. Nós precisamos seguir o nosso líder. Quem disse isso foi Jesus, que enfrentou diversas situações terríveis. E ele diz, eu venci. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Se ele disse eu venci, diga, eu também posso vencer. O dia mau chega para todo mundo. E Efésios diz que o dia mau vem. Nós fomos avisados, mas nós precisamos enfrentar o dia mau com bravura, fazer tudo o que precisa ser feito e permanecer inabaláveis. Está escrito isso. Esses homens, e eu vou dar aqui uma lista para vocês, estavam prontos para o combate, sempre prontos, e você vai ver isso. Vamos lá, eu quero que você tome posse disso aqui, Da tribo de Issacar, diga comigo, 200. O que está escrito? 200? 200 chefes, 200 líderes, que sabiam como Israel, diga essa palavra, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Isso não é poderoso? Sim ou não? Saber como deve agir em qualquer circunstância? Isso é uma unção. E uma unção poderosa. Eles sabiam como deveriam agir em qualquer circunstância. Qualquer circunstância, eles sabiam, tinham discernimento. O que fazer? Como fazer? Por isso eram chefes. Coloca a mão na tua mente e diga assim, diga, Senhor, derrama sobre a minha vida desta unção. Eu quero esta sabedoria para saber o que fazer em qualquer circunstância. Esse é um tipo de oração. Esse é um tipo de oração. Senhor, eu quero sabedoria.
Me dê sabedoria, me dê visão, me dê revelação, para saber como agir em qualquer circunstância, eu preciso. Comandavam todos os seus parentes. Era chefe. Liderava os parentes, as tribos. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados, diga comigo, experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de... Olha a habilidade. Vamos lutar com o quê? O que você quer? Eu tenho habilidade com qualquer uma. Sei lutar com qualquer uma. Guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000, diga comigo, líderes. Nossa, mas tem espaço para tudo isso? Tem. Tem. Quantos habitantes tem em Rio Preto? 500.000? Nossa, tem espaço para muito chefe, para muitos líderes, para muitas cabeças. Tem ou não tem? Diga assim, eu vou ser cabeça nessa cidade. Diga, eu vou ser líder no meu segmento. Eu vou ser líder na minha área. Diga, eu serei um dos melhores no que faço, em nome do Senhor Jesus. Aí ele. A semana passada eu li um versículo que o mau serviço, Deus não tem responsabilidade com isso. Ele não pode cobrir o mau serviço de alguém. O que é? Eu não sou competente, não tenho excelência no que faço, então que eu vá treinar. Que eu vá treinar, que eu vá me desenvolver, que eu faça a minha parte, porque Deus quer fazer a dele. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudo e lanças. Da tribo de Dan, 28.600, diga comigo, preparados para o combate. Estou pronto, não é que eu vou me preparar, estou preparado. Está escutando ou não? Não vou me preparar, estou preparado. Não vou me preparar, já estou pronto. Estou preparado, estou treinado já. Não vai me pegar de surpresa, estou preparado. Da tribo de Azer, 40.000 soldados, diga comigo, experientes, preparados para o combate. Do leste do Jordão, das tribos de Rubem e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses homens eram homens de combate, e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei. Olha que coisa linda. É isso que eu falo. Quando Deus determina levantar alguém, lê isso aqui comigo, diga. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. Quem moveu esses homens? Quem fez, colocou no espírito desses homens, no coração desses homens, homens violentos, homens preparados para a guerra, eles estavam totalmente decididos. Sabe quem vai ser rei nessa nação? Davi. E era uma promessa de Deus para Davi. O que significa isso? Primeiro, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Deus prometeu que Davi reinaria sobre o seu povo. Segundo, quando Deus determina, ninguém pode invalidar.
Se eu voltar a leitura um pouquinho, está escrito que todos os dias iam chegando pessoas para ajudar Davi. E é esses números aqui, ó. Todos os dias ia chegando esses números. Para quem gosta de números. E quem deu a ordem? Deus. Todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Qual era o propósito? Abençoar Davi. Honrar Davi. É fascinante, extasiante ler isso nas Escrituras, e é imensamente inspirador, e deveria ser para todos nós, para todos. Por quê? Eu sempre falo, tem uma frase que a gente sempre diz aqui na igreja. Agora há pouco você disse ela. É a palavra pegou o espírito. Quando nós falamos pegou o espírito, você ficar só com a história e não pegar o espírito, não muda nada. Porque tudo é uma questão de espírito. Você não pode fazer parte de um grupo que, infelizmente, não estão preparados para as batalhas, para as guerras, são frágeis, são frouxos, são covardes, medrosos. Isso é o que Deus espera de nós. Esse Espírito é o que Deus espera de nós. Nós temos o Espírito Santo e todo o favor que necessitamos para enfrentarmos qualquer coisa e sairmos mais do que vencedores. Nós temos isso, Deus deu a nós fomos chamados para lutar e com a certeza da vitória. Diga, eu fui chamado para lutar com a certeza da vitória. A Bíblia não diz, no mundo tereis aflições? E aí? O que acontece com as aflições? O que acontece? Está vendo? Tem muitos, né? É isso aí que eu quero fazer você cair a ficha. Se eu pegar esse microfone aqui, ó, eu estou assim, viu? Pedir clínica comigo, você falar minha vida no mundo, eu vou perguntar para você assim, me dê só 3 versículos. Aí eu já te respondo, por que sua vida não muda? A palavra não está dentro de você. Ela não te governa. Ela não está na tua boca e no teu coração. Lembra a primeira lição do livro de Josué, que é um livro de conquista? Qual foi a primeira lição? Olha, você pisa nessa terra, eu serei com você, como eu fui com Moisés, serei com você. Mas esforce e tenha bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque somente assim, você prosperará e será bem-sucedido. Somente assim, diga a palavra somente assim. Mas tem muita gente que diz, eu acho que não é bem assim. E o resultado fala. O resultado fala. A ficha precisa cair. Quando você faz anotação na igreja, o que você faz com essa anotação? O que você faz com essa anotação? Só para ter um caderno de anotação? Aí você fala assim, não, eu fixo melhor. Mas, e aí? Está fixando? Porque quando você estuda, você participa de uma aula, depois vai vir a prova, não vai? Sim ou não? E como é que você se prepara para essa prova? Não tem que estudar?
Depois você não vai ter que transferir o seu conhecimento para o papel? E na vida como é que é? Você vai transferir o teu conhecimento para a prática. Quando o diabo ou se levanta uma situação criada pelo mal, como é que você vai responder? Que resposta você vai dar a essa situação? Que resposta você vai dar a esse problema? Você precisa dar uma resposta. Porque a aflição vem para o justo e vem para o ímpio. Problema vem para o justo e para o ímpio. Se alguém falou isso diferente para você, ele te mentiu. Ele mentiu para você. Luta vem para o justo e para o ímpio. Tempestade vem para o justo e para o ímpio. Se alguém falou diferente, desculpa, você foi enganado até hoje. A diferença está no resultado. E tudo está dentro da nossa zona de interesse. O quanto eu quero vencer, quanta fome de vitória eu tenho, quanta sede de vitória. Eu tenho sede e fome do quê? Porque o preço que eu não estou disposto a pagar, tem gente pagando. O que eu estou descartando, tem gente absorvendo. A palavra vai se cumprir. Cadê esses valentes dos dias de hoje? Cadê os Davis dos dias de hoje? Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tequimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, diga comigo, enfrentou 800 homens numa mesma batalha. E o quê? Então, eu não sei que dia que eu disse para quem gosta de números, eu vou te dar uma lista para você nunca mais tocar em números. Nunca mais. Porque números, biblicamente, nunca expressou desvantagem. Não expressa desvantagem. Nunca, nunca na Bíblia. Então, para quem gosta de números, como é que um homem luta com 800? Como é que ele pode vencer? Como é que Sansão, com uma queixada de jumento, luta e vence 1000 soldados filisteus? Pergunta de segunda-feira passada, como é que 5 pães e 2 peixes pode alimentar 5.000? Como é que 7 pães e alguns peixes pode alimentar 4.000, fora mulheres e crianças? E um sobrar 12 cestos, o outro sobrar 7. Como pode? Para quem gosta de números. Como pode? Como é que 300 homens vencem uma multidão como um enxame de gafanhotos? Como? Quem está entendendo, por favor? Inclusive a nossa grande batalha, ela é uma batalha interna. É uma guerra interna. Começa pela crença. Porque a primeira coisa que algumas pessoas dizem, eu não sei se é para mim. É para todos que creem. A não ser que você não crê. Quem crê? Crê mesmo? É para você. Agora, se você crê, você fica com o que está escrito. Os testemunhos que nós vemos, aqui é um livro de testemunhos. Por isso que nós vemos testemunhos poderosos aqui. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas, diga comigo, recuaram. Mas ele, diga comigo, manteve
a sua posição e feriu os filisteus até ficar com a sua mão, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Diga comigo: o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Mas você viu que todo mundo recuou e ele não recuou? Você viu isso ou não? Sim ou não? Mas é a mesma coisa que acontece hoje. Muitos recuam. Na hora da pressão, o problema aumenta, o inimigo vem, muitos recuam quando deveriam enfrentar. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Diga comigo: onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas diga comigo: Samá tomou posição no meio da plantação. Diga: defendeu-a e derrotou os filisteus. Diga: o Senhor concedeu-lhe o quê? Repita novamente: o quê? Porque todo mundo fugiu e ele não fugiu. Sabe o que quer dizer isso? Essa plantação de lentilha pode ser a tua família. Essa plantação de lentilha pode ser o teu emprego. Essa plantação de lentilha pode ser o teu negócio, a tua empresa. Se você não lutar pelo que é seu, se você não defender o que é seu, o inimigo vai invadir, vai roubar, vai saquear, vai destruir. Quantos estão determinados a tomar posição? Não, o que tiver que fazer eu vou fazer. Eu não fujo, eu vou lutar pelo que é meu. Eu vou lutar pelo meu sonho, eu vou lutar pelo que Deus me deu. Ninguém vai tirar de mim o que Deus me deu. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha empresa, eu vou lutar pelo meu negócio. Porque é como disse a semana passada, parece sempre mais fácil fugir. Parece sempre mais fácil fugir. E nunca será mais fácil fugir. Nunca. Como é que é fugir, bispo? Eu não estou aguentando a pressão, estou tendo uma perseguição enorme no meu trabalho. Eu acho que eu vou pedir as contas e sair. Então prepare para fazer com o outro também. E depois, quando você arrumar outro emprego, prepare para fazer com o outro também. Ah, eu não estou aguentando a pressão no meu negócio. Gente dá muito trabalho. Funcionário dá trabalho, cliente é chato. Eu acho que eu vou fechar as portas. Prepare que você vai fechar do outro também, do outro e do outro. Entendeu? Então, parece sempre mais fácil do que se levantar e enfrentar. Se levantar, fazer como Davi, se fortalecer em Deus. Eu vou me fortalecer, eu vou me levantar. Eu vou lutar pelo que é meu, eu vou me levantar em oração, vou me levantar em jejum, vou me levantar em oração, buscando visão, direção, força, graça, poder. Eu não aceito perder, eu não aceito. Eu vou defender o que é meu, o diabo não vai roubar o que é meu, ninguém vai tirar o que Deus me deu. Eu vou lutar, eu assumo a posição, eu não recuo, eu não fujo, ninguém me toma o que Deus me deu. É um posicionamento. É um posicionamento. É um posicionamento. Porque quando a pressão vem, se você cede, olha que coisa linda, volta o anterior, por favor. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Diga comigo a palavra: defendeu-a. E derrotou os filisteus. E quem deu a vitória? É isso que você precisa entender. Muitas vezes tudo que Deus está esperando é você lutar. Quando você luta, quando você enfrenta, Deus dá vitória. Deus está esperando um posicionamento.
Isso precisa entrar dentro de você. Porque senão você vai viver fugindo, recuando. Você vai viver retrocedendo e vai viver recomeçando a vida. E não tem nada a ver com Deus, tem a ver com posicionamento. Não tem nada mais fácil para ninguém. Todo mundo enfrenta as suas guerras, todo mundo enfrenta as suas batalhas. Agora nós precisamos aprender, primeiro, é a famosa frase que eu faço vocês repetir, diga, eu preciso crer da maneira certa. Diga, eu preciso pensar da maneira certa. Eu preciso falar da maneira certa. E eu preciso agir da maneira certa. E eu vou colher o resultado certo. Porque quando você crê, a crença vai gerar o pensamento vai gerar o sentimento, e o sentimento vai gerar ação, e a ação vai gerar o quê? Tudo começa no crer. Se você repetir isso para você continuamente, isso vai ser um bom exercício para você. Diga assim, ó, curto, diga assim, eu preciso crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Tem uma ordem, começa aqui, ó. Crer, pensar, falar, agir. E o resultado? Creu errado, pensou errado, falou errado, deu tudo errado. Não tem segredo. Creu certo, pensou certo. O crer já combate o pensamento errado. Você vai falar. Por que é tão importante falar? Porque a Bíblia diz que você é justificado pelas suas palavras ou condenado por elas. A vida e a morte está no poder da tua língua. A tua língua é o leme da tua vida. Sabe um barco, uma embarcação? O que direciona? O que é a palavra é leme, mas o que é o volante do barco? É o leme. Ele é pequenininho, está lá atrás. Para onde o piloto, está lá em Tiago 3, para onde o piloto conduz, é para onde vai o barco. O que a tua boca fala? Para onde você está levando o barco da tua vida? Quais as suas ações? Eu pergunto, eu creio, mas amanhã chega o problema, o que você faz? Recua, chora, se abate ou se levanta em oração, declara a palavra, eu acredito na palavra, eu creio na palavra, eu falo a palavra, eu profetizo a palavra, eu medito na palavra, eu não abro mão da palavra, eu combato com a palavra. Senhor, está escrito, o Senhor não pode negar a sua palavra. Leia, declara, profetiza, está escrito, Senhor, o Senhor não pode negar a sua palavra. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteu acampava no vale de Refidim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. E foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Quer dizer, só Davi expressar: quem me dera beber da água, aqueles homens arriscaram a vida, invadiram, foram num território extremamente perigoso só para buscar a água. E Davi, com sede, Davi derramou em oferta ao Senhor: não vou beber dessa água, porque é como se eu estivesse bebendo do sangue
desses homens. Absai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso, diga comigo, tornando-se tão famoso quanto os 3. Quer dizer, se eles podem, eu também posso. É aquela frase, né? Diga comigo, se alguém pôde, eu também posso. Foi mais honrado que o batalhão dos 30, tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Diga comigo, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. O que a Bíblia nos ensina? No nível que for, lute. Seja qual for o seu nível, lute. Aonde você está, lute. Lute. As adversidades, elas são previstas na Bíblia com as promessas de vitórias. Quem segue a Jesus e vive uma vida piedosa, uma vida de fé, vai ser perseguido. Não tenha dúvida que vai. Desafio, vai ser desafiado. Diga comigo, mas nunca vencido. Desafiado você vai ser. Lutar contra você, muita gente vai querer lutar. Mas daí a vencê-la é outra história. Nós estamos na contramão do mundo. A nossa cultura, diga comigo, a minha cultura é do céu. O nosso modelo é Jesus. E Jesus não foi um frouxo não, viu? Jesus não foi frouxo. Jesus foi forte. Lembra do texto? Outro dia eu trouxe para vocês esse texto. Quando os soldados chegaram para prender, disseram assim: ele já foi ao encontro deles e disse: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Quando ele falou sou eu, caiu todo mundo de costa. Se ele não quisesse ser levado, ninguém nunca teria levado ele. Nunca. Ele se entregou. Nós precisamos aprender com o modelo. Você precisa aprender a dar nome. Nome às coisas. Nome. Eu vou dar mais alguns versículos por mês. E eu vou te ensinar a dar nome. Nome às suas vitórias. Eu vou ler uma coisa muito simples, que fala muito. Só vou ler um, tá? Diz assim, Gênesis 17, diz assim, ó, depois Deus disse a Abraão, lê essa palavra depois dos 2 pontos.
Deus não mudou o nome de Abraão? Abrão para? Que significa? E quantos filhos ele tinha quando Deus colocou esse nome? Mas Deus mandou ele profetizar que ele seria pai de? Depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais sua mulher de Sarai. Ele está falando, de hoje em diante você não chama ela mais de estéril, mas de Sara. Ele diz, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Quando ele diz Sara, ele está dizendo assim, de hoje em diante você não vai chamar mais a sua esposa de estéril, mas você vai chamar a sua mulher de fértil. Você vai chamar a sua mulher de princesa, mulher de altas posições. Quando ele trocou o nome, tirou Sarai, ele estava dizendo assim, ela não vai se chamar estéril, mas ela vai se chamar fértil, princesa, mulher de altas posições. A quem ele mandou fazer isso? Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. A promessa era muito grande, mas para a promessa se cumprir, ele tinha que fazer e falar exatamente como Deus estava orientando. De hoje em diante, eu falei que as mulheres iam gostar. Você viu como é que Deus mandou Abraão chamar a mulher, né? De hoje em diante, você vai chamar ela de princesa, né? Você não vai chamar ela mais de estéril. Você vai chamar ela de princesa. Olha para a tua mulher, chama ela de princesa aí. Nossa, meu Deus. Está vendo, mulherada? Pega no pé deles e ensina eles virem para o trabalho dos homens. Viu que dificuldade para chamar você de princesa? Fala, você é minha princesa. Mas é tímido, hein? Eu duvido que tinha essa timidez lá atrás. Cadê aquela ousadia? Hã? E Deus disse, olha, eu vou abençoar você por intermédio dela. Eu de vocês, ó, você viu que empoderamento, mulher? Mas agora deixando as brincadeiras, o que pode ser essa Sara na sua vida? É o teu negócio. De hoje em diante não vai ser mais estéril. Porque às vezes a gente libera palavras. É muito comum, dê nome ao seu dia, querido. Às vezes você começa o dia já dizendo palavras, liberando palavras terríveis, palavras pesadas. Que droga de dia, que porcaria de dia. Essa merda de empresa, essa merda de trabalho, essa porcaria de trabalho. Isso aqui não dá nada. Você está dizendo, estéril. Esse lugar é estéril. Quando você deveria dizer, esse lugar é fértil. Esse lugar é abençoado. Esse lugar vai alcançar altas posições. Eu vou alcançar altas posições. É o poder da palavra. É dar nome às coisas. Dê nome às coisas. Vou falar mais sobre isso amanhã. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Deus nos chamou para uma vida abundante. Uma vida abundante e poderosa. Uma vida inspiradora e relevante. Ele nos chamou para isso.
Eu espero que a vontade de ir no banheiro seja literalmente vontade, tá? Eu sempre falo sobre isso, deixa eu dar uma dica para vocês. Não vou generalizar, tá? Pense bem, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Eu sei que tem gente que tem a necessidade de ir no banheiro. Eu sei que existem pessoas que têm algumas limitações, mas são algumas situações especiais. Mas existem pessoas que é só o péssimo hábito e o vício e o desinteresse. Não tem temor com a palavra, é impermeável. A palavra não penetra. E eu quero eliminar isso. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Se a palavra não mexe mais com você, se você não é mais impactado por ela, eu te aconselho uma coisa: põe teu joelho no chão e peça misericórdia a Deus. E geme. Geme. Para que ela volte a queimar no seu coração, se é que ela queimou. Por quê? Eu falo isso como alguém que um dia foi membro da igreja. Alguém que teve muita sede, muita fome da palavra. Porque eu sabia que a minha única oportunidade de mudança saía do altar. De viver os meus sonhos, saía do altar. Mas você pode passar muitos anos dentro da igreja e nada acontecer na sua vida. Você pode passar muitos anos dentro da igreja escutando e já se tornar um incrédulo dentro da igreja. Tem gente que já se tornou um incrédulo dentro da igreja. Porque a palavra não penetra, se tornou impermeável, o que entra é como uma cisterna rachada, vaza. E aí, vai chegar um momento que muitos vão dizer assim: eu estou desanimado, minha vida não muda. Mas não muda mesmo. Não muda mesmo. Só tem uma maneira da vida de uma pessoa mudar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. A minha palavra é como a chuva que desce do céu e rega a terra e faz ela prosperar. Olha a palavra, faz ela prosperar. Por que muitos prosperam? Não prosperam. Porque a palavra não entrou, então ela não te faz prosperar. Ela não te governa. Quando você entrar na igreja, um conselho que eu te dou. A Bíblia diz: guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Porque o lugar onde você está é terra santa. Quando a gente sobe no altar, somos só instrumentos. Deus quer te abençoar. Muitos de vocês já fizeram de tudo para a vida mudar e não mudou. Muitos de vocês já receberam herança e não ficou. Muitos de vocês já tiveram oportunidades maravilhosas e não conseguiram reter, estabelecer. Muitos de vocês já jogaram inúmeras vezes em Sena, Loto, Mega Sena e nunca ganhou. Então só tem uma oportunidade para você.
Muitos de vocês já foram no centro espírita, no centro de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo. E não mudou. Essa não vai ser mais uma porta que você vai entrar, vai? Sim ou não? Sim ou não? Se você não entrar aqui e dizer, essa é a última porta que eu entrei. Essa é a última porta. Deus quer mudar a sua vida. Agora, sai da preguiça espiritual. Trata as coisas de Deus a sério, porque Deus, Ele te mede com a mesma medida que você o mede. Tenha as intenções e as motivações certas. Porque com as intenções e as motivações erradas, nada vai fluir na sua vida. Tenha as intenções e as motivações corretas, para que Deus possa te levantar, te prosperar e fazer de você um canal, um instrumento poderoso de bênção. Eu comecei falando, eu poderia concluir. Diga comigo, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Diga, se está escrito, tem que se cumprir. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem grande prazer. Diga comigo, tem grande prazer. Seja sincero com você. Seja sincero com você. Seja sincero, você tem prazer nisso? Você tem prazer em estar aqui? Você tem prazer em buscar a Deus? Você tem prazer na presença de Deus? Ou você está aqui contando as horas para ir embora? Você é livre. A vida é tua, o tempo é teu. É você quem determina isso. A Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença do Senhor, não. Não tenha. Quem dera, né? Quem dera. Deus tem informações que ninguém tem, querido. Deus tem informações que ninguém tem. Previsões do futuro, esquece tudo, que só Ele sabe o futuro. Inclusive, medo do futuro, desnecessário, porque Ele já está lá. Diga, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Diga, em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Diga, se está escrito, tem que se cumprir. Quando você começa a falar isso para você, e começa a tratar isso com seriedade, só tem uma maneira. Eu vejo muita gente conquistar e daqui a pouco está desmoronando. Isso é regra. Isso é regra. Você acha que você tem algum dinheirinho? Ó, vigia. Porque tudo se sustenta nele. Nada permanece fora dele. Nada. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga comigo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Enriquecidos de todas as formas, são promessas. Então cuidado. Será que você acredita realmente nisso? Será que você crê realmente nisto? Será que você crê no que sai do altar? Cuidado. Eu temo isso, me incomoda muito. Quando eu vejo pessoas passeando como se fosse, principalmente num momento
que chega um momento de conclusão e fechamento da palavra. Sabe que mensagem você manda? Então, fique aí para você bater palma para quem testemunha. Não sai não. Fica aí. É importante você ficar aí. Até cair a tua ficha. Cada testemunho que subir e você ajudar a bater palma, vai ser importante. Porque a palavra vai se cumprir, como ela está se cumprindo. Não faça isso com a tua vida. Não faça isso com a tua vida. Não, cuidado, não seja impermeável. E essa é uma decisão sua. Aqui vai ser terra fértil. A palavra vai germinar no meu coração. Eu não aceito que ela não germine. Eu quero fazer parte desse povo poderoso. Eu quero fazer parte dessas testemunhas. Eu quero ser relevante. Diga comigo, eu quero ser relevante. Querido, uma pessoa que não tem relevância, relevância começa nos céus. Se você não tem relevância nos céus, você vai ser mais um na terra. Viu? Se conforme. Porque se você não tiver relevância nos céus, você se torna mais um na terra. Deus é quem levanta. Deus é quem promove. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A que Ele fecha, ninguém pode abrir. Trabalha isso. Tenha temor. Eu sei que às vezes a gente está apertado, eu sei que às vezes a gente... Não estou generalizando. Está entendendo bem o que estou falando, né? Estou eliminando péssimos hábitos. Inclusive essa garotada que está faltando disciplina. Faltando disciplina. Temor. Não faz isso não. Você quer fazer, você vai fazer em qualquer lugar. Mas não faz isso com a tua vida. Porque você está no lugar onde você tem a oportunidade de curar o seu destino, mudar a tua história, realizar esse um instrumento poderoso para realizar coisas poderosas, um canal, um condutor de glória. O que você despreza vai para outro. Feche seus olhos, por gentileza. Nós temos alguns minutos. Eu quero que você peça a Deus. Sabe essa unção dos da tribo de Issacar? Homens que tinham sabedoria para agir em qualquer circunstância. Sabia o que fazer. Tinha discernimento. Tinha visão. Tinha habilidade. Peça a Deus, eu quero, Senhor, eu quero essa sabedoria para saber como agir em toda e qualquer situação. Eu quero a sabedoria para discernir. Eu quero a sabedoria e eu quero o cumprimento dessas promessas na minha vida, Senhor. Olha quantas promessas poderosas que você ouviu, que você recebeu. Eu quero fazer parte desses valentes, Senhor. Eu quero ser como esses valentes. Eu quero ser, Senhor, um valente do Senhor. Você é um valente do Senhor. Deus tem coisas grandiosas com você. Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Mostra a Deus a tua fé. Mostra a Deus, eu creio, Senhor. A minha vitória, o meu sucesso vem do Senhor. A porta que o Senhor abre, se o Senhor decidir me promover, eu serei promovido. Se o Senhor decidir me exaltar, eu serei exaltado. Se o Senhor decidir me abençoar, meu Pai, não há nada que possa impedir. Não há números, ainda que os números mostrem que eu estou em desvantagem. Se eu tenho o Senhor, eu estou em vantagem. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, me dê essa sabedoria, esse discernimento para tomar decisões, esse discernimento para agir em qualquer circunstância, e Deus vai dar a você. Peça a Deus, eu quero visão, direção, eu quero sabedoria. Abençoa, meu Pai, a obra das minhas mãos. Abençoa, Senhor, eu preciso da tua bênção.
eu preciso da tua unção, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio. Diga a Deus, o Senhor é dono de tudo, Senhor. O Senhor é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. O Senhor é dono de tudo. O Senhor pode me levantar. O Senhor pode me honrar. O Senhor pode me promover. O Senhor pode, meu Deus. E eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Deus. Eu quero essa sabedoria, Senhor. Eu quero esse discernimento, Senhor, para agir em qualquer circunstância. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode confiar mais nas minhas mãos. Eu sei que o Senhor pode me levantar. Eu posso, em nome de Jesus. Declara como será o teu mês de maio. Declara que o mês de maio será uma bênção. O mês de maio será um sucesso. O mês de maio será estrondoso. O mês de maio será uma glória. Diga, o mês de maio será poderoso na minha vida. O mês de maio será o melhor dos meses. O melhor dos meses até então. O mês de maio será até então o mês mais abençoado. O mês mais glorioso. O mês mais poderoso. Mês de fechamento, de crescimento, de vendas, de prosperidade, de abundância. Em nome do Senhor Jesus. Declara, profetiza. Você tem fé, declara o teu salário para o mês de maio. Declara o faturamento da tua empresa para o mês de maio. Declara, em nome de Jesus, o mês de maio será um sucesso. O mês de maio será um estrondo. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo o faturamento de X. Eu profetizo vendas poderosas, eu profetizo promoções, eu profetizo portas abertas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, um mês poderoso, glorioso, incrível. Dê a ela, Senhor, visão, direção, revelação, dê a ela, meu Pai, dê a ela graça, favor, dê a ela, meu Deus, bênçãos multiplicadas. Derrama, Senhor, o Senhor disse, seria 4 meses, montões e montões de bênçãos, montões e montões de bênçãos, montões e montões de bênçãos, que seja, Senhor, montões e montões de bênçãos, bênçãos multiplicadas e processos acelerados, bênçãos multiplicados e processos acelerados. Defenda a tua plantação de lentilha, meu filho. Defenda, é a tua empresa, é o teu negócio, é a tua casa, é a tua família. Defenda a tua plantação de lentilha. Ninguém vai saquear o que é meu, ninguém vai tirar o que é meu, ninguém vai entrar aonde é meu, ninguém. Diga, eu não fujo, eu permaneço. Ninguém vai saquear o que é meu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a tua plantação, não foge não. Não foge não. Em nome de Jesus. Isso. O mês será um estrondo de bênçãos. Diga. Esse mês será um estrondo de bênçãos. Será um estrondo de bênçãos na minha vida. Será o melhor dos meses. Será o melhor dos meses até então. Um mês poderoso, glorioso, abundante. Um mês de glória em nome do Senhor Jesus. Declara em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Declare. Deus fala com você, como falou com Abraão em relação a Sara. De hoje em diante, como vai ser? De hoje em diante, como será? Diga! De hoje em diante,
De hoje em diante haverá prosperidade, abundância. Será um dia melhor do que o outro melhor do que o outro. De hoje em diante é só crescimento. De hoje em diante eu vou começar a subir e alcançar os lugares altos. De hoje em diante será bênçãos multiplicadas, processos acelerados. De hoje em diante, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida deles. Eu declaro sobre a vida deles de hoje em diante, meu Pai. Meu Deus, montões e montões de bênçãos. Multiplicação da renda, do salário. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção do crescimento, da prosperidade, da abundância. De hoje em diante, Senhor. Bênçãos poderosas. Em nome de Jesus. Peça a Deus visão, direção, revelação, ideias novas, projetos. Peça a Deus, me dê, Senhor, ideias novas, me dê projetos, me dê criatividade e me dê força, músculos para suportar o peso da bênção, Senhor. Me dê força, músculos para suportar o peso da bênção que o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Muitos faltam isso, falta força para sustentar o peso da bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus liberou uma palavra para nós no mês passado, que os próximos 4 meses seria de montões e montões de bênçãos. Montões e montões. Acredite nisso. Creia nisso. Tenha os seus olhos espirituais abertos. Veja com os olhos espirituais as bênçãos, a prosperidade, a abundância, o crescimento que Deus vai derramar sobre a tua vida. Ele vai. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho. E aceitar a parte que lhe cabe na vida. São, sem dúvida, um presente de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida, das bênçãos que Ele derrama, né? Que não lhe sobra tempo para refletir sobre o passado. Acredite, Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a tua vida, que você não vai ter tempo a pensar no passado, nas coisas do passado, nas dores do passado, nas tristezas do passado, nas angústias do passado, nas humilhações do passado. Não vai ter. Acredite nisso. Deus te capacita, querido. Não olha para a tua capacidade, não. Só faça a tua parte. Deus nos capacita. Deus nos capacita. Deus levanta, capacita quem Ele quer. Ele dá sabedoria. Ele dá visão. Ele dá graça, Ele dá favor. E Ele vai derramar sobre a tua vida. Levante-se para ser chefe. Levante-se para ser cabeça. Aonde Deus te colocou. Para ser cabeça nessa cidade. Levante-se.
em nome do Senhor Jesus. Levante-se. Levante-se. É você e Ele. É você e Ele. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Você vai se surpreender com coisas tão poderosas que Deus vai fazer na tua vida. Você vai glorificar o nome dEle. Ei. Só para finalizar, não abra os seus olhos. Saiba que os planos de Deus para você são planos de bem, de fazê-los prosperar. Deus quer fazê-lo prosperar. Acredite nisso. Se você olhar para o que você não tem, você pode se desanimar. Não, só se coloque na posição. Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar. Ele vai te colocar em lugares altos, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Só que você não pode esquecer disso. Não se esqueça de quem te colocou. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Testemunhe do que ele fez na tua vida. Tem bênçãos poderosas chegando por aí. Tem bênçãos estrondosas chegando por aí. Tem montões e montões de bênçãos chegando por aí. Tem montões e montões de bênçãos. Deus vai derramar sobre a tua vida. Aleluia. Diga isso a Ele: eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Eu sou teu. E eu sou. Levante as suas mãos, não abra os seus olhos. Só creia e tome posse. Eu declaro e profetizo, não só o mês de maio, mas os próximos meses serão montões e montões de bênçãos sobre a tua vida. Que Deus derrame bênçãos multiplicadas sobre a tua vida. Que Deus acelere processos na tua vida. Que Deus te levante e derrame sobre a tua vida de uma unção pesada, pesada de bênçãos. E que te dê força
músculos espirituais, para que você possa sustentar o peso da bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro prosperidade, negócios, promoções, grandes negociações, clientes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que todos os dias, Deus conduza pessoas até você, para te favorecer. Eu declaro que você seja como a cidade que Deus edificou sobre o monte, que brilha, todos passam e vê essa cidade brilhando, que você brilhe, 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 brilhe de forma poderosa, e glorifica, que as pessoas possam glorificar o nome do Senhor através da tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção da prosperidade, da abundância sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você cresça, que o teu salário, que a tua renda, o teu faturamento hoje seja o teu dízimo amanhã, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: eu creio, eu recebo e tomo posse. A Bíblia diz em Sofonias: cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Você que crê, dê um grito comemorando a sua vitória e diga: diga novamente: eu creio. Agora diga assim: eu creio, eu tomo posse, eu possuo essa promessa, ela é minha, a vitória é minha. Dê outro grito de vitória e diga: para Jesus, bem forte, para Jesus. O mundo espiritual escutou,